E se eu te dissesse que o mundo inteiro de One Piece não é real? Que tudo, os mares, as ilhas, os piratas, até mesmo a Grand Line, existe apenas dentro da mente de uma única entidade ancestral? Preparem-se, porque a teoria que vou apresentar hoje vai explodir completamente sua compreensão sobre One Piece. Quando Rox D. Shebeck enfrentou Imu-sama em God Valley, ele pronunciou palavras que ecoam através dos séculos com um significado muito mais profundo do que imaginávamos. Imu é o próprio mundo. Na época, muitos interpretaram isso como uma metáfora sobre poder político ou influência global. Mas e se Rox estava sendo absolutamente literal? Fiquem até o final porque vamos conectar pontos que Oda deixou espalhados por toda a narrativa, desde o Tesouro Nacional de Mary Joyce até a Uta Uta no Mi, passando pelos demônios de Elbaf e chegando à verdadeira natureza da Nika Nika no Mi. Quando você ver como todas essas peças se encaixam, sua perspectiva sobre toda a série mudará para sempre. Vamos começar reunindo todas as declarações misteriosas que personagens fizeram sobre o mundo ao longo da saga. Rox D. Shebeck afirmou que Imu-sama é o próprio mundo. Gol D. Roger declarou que queria virar o mundo de cabeça para baixo. Barba Negra e Rox ambos expressaram desejo de possuir o próprio mundo, não apenas conquistá-lo. Doflamingo revelou que o Tesouro Nacional de Mary Joyce permite controlar o mundo inteiro. E os Gorosei referem-se a Imu-sama como o criador do mundo. Vocês percebem o padrão? Não estamos falando sobre conquista territorial ou domínio político convencional. Estamos falando sobre algo fundamentalmente mais profundo e perturbador. Cada uma dessas afirmações, quando vista isoladamente, pode parecer hiperbólica ou metafórica. Mas quando as colocamos lado a lado e analisamos através da lente dos eventos recentes em Elbaf, um quadro completamente diferente emerge. Um que redefine nossa compreensão básica sobre a própria realidade de One Piece. Os capítulos recentes nos presentearam com uma das sequências mais reveladoras de toda a série. Imu-sama usando o Contrato do Diabo para transformar Brogy e Dory. Mas prestem atenção nas palavras específicas usadas durante essa transformação, porque elas são absolutamente cruciais. Quando Brogy é engolido pelo chão e ressurge envolto em chamas com uma forma demoníaca, Imu-sama declara: ao lado do domínio de Mu, não estarás preso à lógica nem à razão, pois o demônio é a manifestação do que a existência deveria ser. Deixem isso afundar por um momento. O que a existência deveria ser. Não o que poderia ser, ou pode se tornar, mas o que deveria ser. Como se os demônios representassem a forma original e verdadeira da vida, e tudo o que conhecemos é apenas uma versão alterada dessa realidade primordial. E tem mais. Após completar a transformação, Imu-sama faz uma declaração ainda mais perturbadora. Demônios são a verdadeira forma de vida. Isso não soa como alguém criando algo novo, soa como alguém restaurando algo ao seu estado original, como se os demônios não fossem aberrações ou criações monstruosas, mas sim a forma autêntica de existência, que foi substituída ou suprimida. Vocês notaram como a forma demoníaca se parece surpreendentemente com o Gear 5 do Luffy? Aquela liberdade absoluta, aquela capacidade de ignorar lógica e razão, aquela flexibilidade existencial que permite fazer qualquer coisa que a imaginação permitir? Não é coincidência. Oda está nos dizendo que tanto os demônios quanto Nika operam sobre o mesmo princípio fundamental: liberdade das restrições da realidade normal. Lembram de Thriller Bark? Naquela saga aparentemente desconectada, fomos apresentados a um conceito crucial, que na época pareceu apenas mecânica de poder da Kage no Mi, mas que agora ganha dimensões completamente novas. A sombra é descrita como uma segunda alma. Gekko Moria não é chamado de Homem-Sombra, como seria o padrão para usuários de Akuma no Mi. Em vez disso, ele carrega o título de Imperador das Sombras. Por quê? Porque as sombras não são apenas ausência de luz ou projeções físicas, são manifestações espirituais, existências paralelas. Agora considere isso. Quando Imu-sama transforma os gigantes em demônios, ele literalmente os vira de cabeça para baixo. A transformação visual é explícita, eles são invertidos. E qual foi a declaração mais famosa de Goldie Roger? Que ele queria virar o mundo de cabeça para baixo. O que isso significa? Talvez Roger descobriu a mesma verdade que estamos descobrindo agora, que o mundo atual de One Piece é uma inversão de como deveria ser, que existe uma realidade primordial, talvez um mundo de sombras ou demônios, que foi substituída pela criação de Imu-sama. E Roger queria literalmente inverter essa situação, restaurar o mundo à sua forma original. As sombras de Thriller Bark seriam então não apenas poderes da Kage no Mi,
mas ecos dessa realidade demoníaca paralela. Os demônios invocados por Imu-sama seriam a verdadeira forma dessas resistências, e o mundo atual seria apenas uma camada superficial sobre uma realidade mais profunda e primordial. Aqui é onde a teoria realmente decola para território completamente novo. Se levarmos a afirmação de Rocks literalmente, que Imu é o próprio mundo, então talvez o mundo inteiro de One Piece exista apenas dentro da mente de Imu, uma criação consciente, um sonho que de alguma forma se manifestou em realidade tangível. Imaginem este cenário. Há 800 anos, Imu possuía ou desenvolveu algum poder ancestral ou tecnologia avançada que permitiu criar um mundo inteiro baseado em sua visão pessoal. Para sustentar essa criação, Imu teve que entrar em um estado permanente de sono, sonhando continuamente para manter a realidade existindo. Ao longo dos séculos, esse sonho desenvolveu complexidade própria. As pessoas que Imu imaginou, humanos, tritões, gigantes, minks, todas as raças, desenvolveram vontades independentes, consciências próprias. O mundo Onirial se tornou tão elaborado que seus habitantes ganharam verdadeira autonomia, mesmo permanecendo tecnicamente dentro do sonho de outra entidade. Esta seria a verdadeira natureza da vontade dos D. Não apenas herança genética ou legado ideológico, mas vontade dos Dreamers, dos sonhadores. Aqueles que se tornaram lúcidos dentro do sonho de Imu-sama, que perceberam a verdadeira natureza de sua realidade e ganharam capacidade de manipulá-la conscientemente. É como o conceito de sonho lúcido aplicado em escala cósmica. A maioria das pessoas vivia inconsciente da verdadeira natureza do mundo, aceitando as regras da realidade como absolutas. Mas os portadores da vontade de perceberam a verdade, que vivem em um sonho, e sonhadores lúcidos podem remodelar sonhos. Sob essa perspectiva, as frutas do diabo ganham um significado completamente diferente e muito mais profundo. Elas não seriam apenas frutos místicos com poderes estranhos, seriam literalmente fragmentos da imaginação do Criador. Pequenos programas ou scripts que permitem aos mortais remodelar aspectos do sonho. Cada Akuma no Mi representa uma regra do mundo sendo quebrada ou redefinida. Logia permitem ignorar a solidez da matéria. Paramécia permitem manipular propriedades físicas impossíveis. Zoan permitem transformação que desafia a biologia. Todas elas são diabólicas, porque desafiam a lógica operacional básica do mundo, exatamente como demônios não estão presos à lógica nem à razão. O verdadeiro poder das frutas não é apenas a habilidade específica que concedem, mas a permissão implícita para manipular a realidade. É por isso que o despertar é tão significativo. Não é apenas evolução de poder, mas literalmente despertar para um nível mais profundo de controle sobre a natureza onírica da realidade. E aqui está a conexão crucial: Haki. Haki significa ambição ou vontade, e permite que até mesmo não usuários de frutas manipulem a realidade através de pura força de vontade. Porque em um mundo onírico, vontade suficientemente forte pode literalmente remodelar a existência. Observem como usuários avançados de Haki podem fazer coisas que deveriam ser impossíveis: predizer o futuro, Kenbunsuku avançado, impor sua vontade sobre a matéria, Paramécia avançado, dominar a vontade dos outros, Haoshoku avançado. Não são apenas poderes místicos, são técnicas para manipular conscientemente o sonho, para impor sua vontade sobre a realidade onírica. Joy Boy, sob essa interpretação, não foi apenas o primeiro pirata ou um grande guerreiro do século perdido. Ele foi a primeira pessoa a perceber a verdadeira natureza do mundo, a primeira a se tornar completamente lúcida dentro do sonho de Imu-sama. Isso explicaria por que ele foi uma ameaça tão existencial que todo um século teve que ser apagado. Não era apenas sobre poder militar ou influência política. Joy Boy havia descoberto a verdade fundamental sobre a realidade e estava compartilhando esse conhecimento, permitindo que outros também despertassem. O governo mundial e os dragões celestiais não são apenas uma aristocracia corrupta mantendo o controle político. São literalmente o sistema imunológico do sonho de Imu-sama, eliminando qualquer coisa que ameace a estabilidade da realidade criada.
Eles apagam ilhas inteiras, reescrevem história, censuram conhecimento perigoso, tudo para evitar que muitas pessoas se tornem lúcidas e comecem a questionar ou manipular a natureza do mundo. Luffy, como sucessor de Joy Boy, personifica exatamente o mesmo despertar, e a Nika Nika no Mi é a prova definitiva dessa teoria, porque seu poder opera exclusivamente através de imaginação e liberdade absoluta. Gear 5 não segue regras. Luffy pode literalmente fazer qualquer coisa que imaginar, transformar o chão em borracha, criar óculos do nada, correr pelo ar, ignorar completamente física e lógica. Ele transforma a realidade em cartoon porque percebeu conscientemente ou inconscientemente que a realidade é maleável, que o mundo opera segundo regras oníricas, não físicas. A forma de Nika é branca e brilhante porque representa a iluminação, o estado de estar completamente desperto e lúcido dentro do sonho. A liberdade que Nika oferece não é apenas liberdade política ou física, mas liberdade ontológica, liberdade das próprias restrições da realidade. Quando Luffy luta, ele não está apenas derrotando oponentes, está impondo sua imaginação sobre a realidade, provando que sua vontade pode remodelar o mundo. Cada Gear representa um nível mais profundo de compreensão sobre a natureza maleável da existência. Sob essa teoria, Imu-sama enfrenta um paradoxo existencial terrível. Deve permanecer adormecido para manter o mundo existindo, mas sonhadores dentro do sonho estão se tornando lúcidos e ameaçando a estabilidade de toda a criação. Se Imu despertar completamente, o mundo que construiu por 800 anos poderia entrar em colapso como um sonho desvanecendo ao acordar. Mas se permanecer dormindo, eventualmente os sonhadores lúcidos como Luffy ganharão controle suficiente para remodelar ou destruir a criação. O Tesouro Nacional de Mary Joase, o que quer que seja, provavelmente é o mecanismo ou âncora que mantém Imu-sama adormecido e o sonho estável. Controlar o mundo não significa dominação política, significa literalmente controlar a existência continuada do mundo, mantendo o sonhador dormindo. Observem a cosmologia de One Piece. A Terra é apresentada como o centro do universo, com os Gorosei tendo nomes de planetas que orbitam Imu-sama como o Sol central. Isso não é apenas simbólico, reflete a natureza geocêntrica e subjetiva de um mundo onírico. A própria Red Line divide o mundo de maneira perfeitamente simétrica, algo que geologicamente seria quase impossível, mas faz perfeito sentido no mundo criado conscientemente. Calm Belts que separam os mares de forma absoluta, Grand Line com suas ilhas magnéticas impossíveis, climas que mudam instantaneamente entre ilhas próximas, tudo isso faz mais sentido como geografia onírica do que como mundo físico real. Como um século inteiro pode ser completamente apagado, como toda a evidência física, todos os registros, toda a memória cultural pode desaparecer tão completamente que apenas fragmentos esparsos sobrevivem. Talvez porque Imu-sama literalmente resetou o sonho. No mundo onírico, o sonhador pode decidir que certos eventos simplesmente não aconteceram, que certos períodos não existem. A realidade se ajusta retroativamente para acomodar a nova narrativa. O século perdido não foi apenas apagado, foi retroativamente não existente na versão atual do sonho. Apenas fragmentos escaparam porque foram preservados fora do alcance direto do sonhador. Poneglyphs feitos de material indestrutível, conhecimento transmitido oralmente através da vontade de D, artefatos escondidos em locais específicos. Roger queria virar o mundo de cabeça para baixo. Não conquistar, não destruir, mas literalmente inverter, transformar o mundo em sua forma oposta ou original. Se o mundo atual é criação de Imu-sama que substituiu uma realidade demoníaca ou primordial, então virá-lo de cabeça para baixo significa restaurar aquela realidade original. Talvez demônios são a verdadeira forma, signifique que o mundo pré-Imu era habitado por essas entidades que foram suprimidas ou substituídas. One Piece em si pode ser a chave para essa inversão, não apenas unificação dos mares ou o tesouro de ouro,
mas algo que permita fundir ou reconciliar as duas realidades, o mundo onírico de Imu-sama e a realidade primordial que ele substituiu. Quando Luffy finalmente confrontar Imu-sama, o objetivo não será simplesmente destruí-lo, porque se a teoria estiver correta e o mundo existe no sonho de Imu-sama, destruir o sonhador destruiria toda a realidade. Em vez disso, Luffy precisará realizar algo muito mais complexo: despertar Imu-sama enquanto simultaneamente estabiliza o mundo para que continue existindo independentemente do sonhador, fundir o sonho com realidade, transformar criação subjetiva em existência objetiva. Isso significa que todos os habitantes do mundo, que começaram como imaginações de Imu-sama, mas desenvolveram vontades próprias, se tornariam genuinamente reais e independentes. O sonho se tornaria realidade verdadeira. É literalmente virar o mundo de cabeça para baixo, transformar o mundo de cima para baixo, onírico para real, de dentro para fora, subjetivo para objetivo e de falso para verdadeiro. Honestamente, mesmo que essa teoria específica não seja exatamente o que Oda planejou, os elementos estão todos presentes no texto. A linguagem sobre Imu-sama sendo o mundo, a natureza dos demônios, o funcionamento da Nika Nika no Mi, as conexões com o filme Red, tudo isso existe canonicamente. Talvez a verdade seja a variação dessa teoria. Talvez o mundo não seja literalmente um sonho, mas realidade criada através de outros meios que funciona sob princípios similares. Talvez os demônios não representem realidade alternativa, mas estado diferente de ser dentro desta realidade. Mas uma coisa é certa: Imu-sama não é apenas mais um antagonista político. O título Criador do Mundo não é meramente honorífico. Rox não escolheu suas palavras aleatoriamente. Oda está construindo algo muito maior do que aparenta na superfície. Então, recapitulando essa jornada insana, Imu-sama pode ser literalmente o mundo porque criou toda a realidade de One Piece como sonho manifesto. Os demônios representam forma primordial de existência que foi substituída. Joy Boy foi o primeiro a perceber a verdade e se tornar lúcido. Luffy, através da Nika Nika no Mi, está redescobrindo essa verdade e ganhando capacidade de manipular a realidade onírica. O confronto final não será apenas uma batalha física, mas embate existencial sobre a natureza da realidade, livre-arbítrio e se um mundo criado pode transcender suas origens para se tornar genuinamente real. One Piece ou Tesouro pode ser literalmente a peça que permita essa transformação, converter sonho em realidade, libertar o mundo de seu criador, virar tudo de cabeça para baixo e finalmente alcançar verdadeira liberdade. E aí, Nakama? Essa teoria fritou seus neurônios tanto quanto os meus? Conseguem ver como todas essas peças se encaixam? Mesmo que Oda vá em direção diferente, admitam que a possibilidade é absolutamente fascinante. Deixa nos comentários, você acha que o mundo de One Piece é real ou uma criação onírica de Imu-sama? Que evidências você vê a favor ou contra essa teoria? E se estiver certo, como você acha que Luffy resolverá o paradoxo de libertar o mundo sem destruí-lo? Se essa teoria explodiu sua cabeça como explodiu a minha, deixa aquele like maroto para que mais Nakamas possam ter suas mentes igualmente destruídas. E se inscreve no canal, porque tem muito mais teoria maluca, análise profunda e especulação insana sobre o One Piece vindo por aí. Nos vemos na próxima teoria. Valeu!